Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joyce Off, fisioterapeuta dermatofuncional e criadora do Projeto Afina. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre 10 erros que podem arruinar qualquer projeto de emagrecimento, qualquer tentativa de emagrecimento. São 10 dicas simples que eu quero falar um pouquinho sobre cada uma, né? Não vou me aprofundar muito, mas eu quero falar um pouquinho sobre cada uma para de repente vocês já colocarem em prática, né? Provavelmente essa semana. E a primeira dica é exatamente essa: é entrar em ação, agir. Hoje em dia, com a quantidade de informações e a facilidade de informações que a gente tem, a maioria das pessoas sabe, né, o que fazer, o que comer, o que não comer, que tem que fazer uma atividade física, né? Mas e a ação? Será que essas pessoas estão entrando em ação, estão agindo? Né? Eu acho que é isso que está faltando muito. A gente acaba tendo muita informação e isso em tudo na vida, né? Se a gente quer ter sucesso, não basta a gente ter o conhecimento, a gente tem que agir atrás do sucesso, né? Se a gente quer uma mudança, a gente tem que ir atrás da mudança. Então a ação é a minha primeira dica. Entre em ação, comece agora, pare de procrastinar, né? Se você quer um emagrecimento, se você quer o seu corpo ideal, entre em ação agora mesmo, né? Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Então a nossa primeira dica é essa: entrar em ação. Nossa segunda dica é a forma de se alimentar, né? Vocês já pararam para pensar, para analisar como é que está sendo a alimentação de vocês? Quantas mastigadas vocês dão? Vocês estão comendo de forma devagar ou estão sempre com pressa? E isso é um grande problema de hoje em dia, né? Pelo estresse, pela falta de tempo, a gente acaba... E o celular, também o uso do celular. Me contem aí nos comentários, me digam se não é verdade, se a gente não fica sempre com o celular, né? E na alimentação também, né? Então, tentar evitar o uso desses objetos que acabam nos trazendo distração, como o celular, a TV, e prestar mais atenção, ter essa alimentação mais consciente, né? Prestar atenção no que a gente está se alimentando, mastigar devagar. O nosso cérebro, ele precisa de 15 minutos para fazer a liberação dos hormônios da saciedade, né? Então, o nosso sistema nervoso central, ele precisa desse tempo para digerir, né? Para saber o que a gente está se alimentando. E se a gente não tem essa liberação desses hormônios, se o nosso cérebro não tem essa noção que a gente está se alimentando, a gente acaba comendo muito mais, né? E engordando muito mais. E a nossa terceira dica também tem a ver com isso. Não substituir alimento por bebida, né? Bebidas e shakes, né? Essa substituição, né, ela não é boa por vários motivos. E uma delas é essa falta da mastigação. Então o nosso cérebro, ele precisa dessa mastigação, dessa sensação para fazer a liberação dos hormônios adequados da saciedade e fazer esse equilíbrio dos hormônios da saciedade e da fome, tá? Então essa é a nossa segunda e nossa terceira dica. Nossa quarta dica é prestar atenção no seu intestino, né? Muitas vezes a pessoa tá comendo adequadamente, né? Às vezes nas nossas avaliações a gente conversa muito sobre isso. A pessoa tá comendo certo, no tempo certo, comendo coisas corretas, né? A alimentação tá boa, mas não tá tendo um emagrecimento, né? Não tá conseguindo o objetivo dela, que é o emagrecimento. Por que isso muitas vezes acontece? Quando o teu intestino ele não está funcionando adequadamente, quando a tua microbiota intestinal ela não está adequada, os nutrientes que você come muitas vezes eles não são absorvidos adequadamente, né? Então você come adequadamente, mas os nutrientes não estão indo para o seu organismo, né? Ou pelo menos da forma adequada, né? Às vezes você tem o nutriente, mas a recepção dele no seu organismo não está sendo adequada, então ele não está funcionando, né? Ele não está agindo corretamente no seu organismo. Então prestar atenção como é que está o teu intestino, de repente ir numa nutricionista, né? Usar algum nutracêutico ou algum fitoterápico para fazer essa regulação da microbiota intestinal é bem importante para a gente ter esse emagrecimento, tá? Nossa quinta dica: dormir bem e totalmente no escuro.
Por que isso, pessoal? Primeiro, né, porque a gente precisa ter essa quantidade de sono adequado para o teu organismo. E segundo, pela questão da luz, né, da incidência de luz durante o sono. E eu costumo falar que até aquela luzinha de stand-by da TV, do rádio, até isso faz interferência, né? Porque a gente precisa da liberação dos hormônios da melatonina, da serotonina, que eles ocorrem durante a noite, né? E a gente precisa estar totalmente no escuro para que eles sejam liberados adequadamente. Então até aquela luzinha simples, aquela luzinha pequenininha, ela faz diferença na liberação desses hormônios. E consequentemente, né, se a gente não tem uma liberação adequada de serotonina, a gente acaba usando mais o cortisol durante o dia, né? E como a maioria de vocês deve saber, o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então tá aí um grande problema, né, da nossa população, né, o estresse. E tanto para quem quer o emagrecimento, quanto para quem quer ganho de massa muscular, né? Então a gente precisa ter uma boa noite de sono, né? Tanto em quantidade de horas, mas principalmente a qualidade dessa noite de sono, né? Então quem gosta de dormir com TV ligada, com a luzinha do abajur, vamos tentar mudar essa rotina, né? Porque isso aí faz muita diferença na hora do emagrecimento ou do ganho de massa magra, né? A nossa sexta dica é se posicionar como o principal responsável pelo seu sucesso. Nós somos os principais responsáveis pelos nossos sucessos e pelas nossas derrotas também, né? As nossas escolhas, elas são feitas por nós, né? Não adianta culpar o marido que gosta de ir na pizzaria, ou o vizinho que te estressou, né? Ou o chefe que te incomodou, né? As nossas escolhas são feitas por nós, né? Ninguém te obriga a comer uma barra de chocolate, né? Não é culpa da nutricionista que ele passou a dieta ali tudo direitinho que você não faça, né? Não adianta tu ter tudo direitinho, toda aquela informação, como a gente havia comentado ali na primeira dica. Não adianta tu ter a informação e não entrar em ação, né? Então quem é que entra em ação? Quem é o principal responsável pela nossa vida? Nós mesmos. Então vamos nos colocar como os principais responsáveis pelo nosso sucesso. A gente precisa encarar essa realidade, né? Não adianta culpar o outro e acabar se abstendo dessa responsabilidade que na realidade é toda nossa. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Nós construímos a nossa vida, né? Tanto em ação como em pensamento e palavras, né? E essa é a nossa sétima dica: queixar-se menos. Né? A gente, eu digo a população em geral, a gente acaba se queixando muito, vendo muito mais o lado negativo do que o positivo. Né? E se a gente tá com essa rotina de pensamento negativo, de reclamação, de só se queixar, aí realmente as coisas não vão mudar, né, gente? Se a gente só pensa coisas ruins, se a gente só acredita que a gente não vai conseguir emagrecer, que eu não sou capaz, que eu não adianta, eu sou desse jeito mesmo e era isso, realmente a gente não vai ter mudança, né? Porque se a gente pensa dessa maneira, a gente não vai entrar em ação, né? A gente não se coloca como principal responsável pelo sucesso e pelos fracassos, a gente só se queixa e aí não vai ter mudança, aí não vai ter ação, né? Se você só se queixa e acredita que nada vai dar certo, você nem vai entrar em ação, né? Para que tu vai entrar em ação? Para que tu vai fazer? Para que tu vai tentar emagrecer se você não acredita em si mesmo, né? Se você só se queixa, só atrai aquela negatividade, né? Então, nós construímos o nosso mundo, né? E isso a gente trabalha muito no coach de emagrecimento, essa conversa, fazer essa mudança da engrenagem lá do pensamento, de trocar essa queixa e ver o lado bom, o que tu já conseguiu, né? Por isso que muitas vezes também ocorre o estacionamento do emagrecimento, né? A pessoa não vê aquilo que já conseguiu fazer de bom, né? Acaba se detendo mais na parte negativa, né? E isso acaba limitando muito o nosso emagrecimento e a nossa vida em geral, né?
Nossa oitava dica, ter planejamento, né? Planejar, né? Quando a gente quer um emagrecimento, e como, né, a vida da maioria das pessoas é muito corrida hoje em dia, se a gente não tem um planejamento adequado, a gente não consegue agir, né? Então, se tu não usa o teu tempo de forma adequada e planejada, tu acaba não agindo, né? Então, se é sábado que tu tem mais tempo, que tu consegue ir no mercado, comprar o que tem que comprar, né? Organizar os potinhos ali com que tu vai precisar para a semana. Se é só sábado que tu tem para fazer isso, faça isso no sábado. Se planeje, né? Se você tem filho pequeno, não consigo fazer atividade física, ou não consigo ir na estética, ou não consigo isso, não consigo aquilo, planeje, né? Te organiza para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Claro que imprevistos acontecem, né, pessoal? Então, se tu não planejar, vai ficar tudo muito mais difícil. Então, o planejamento, ele é muito importante. Comece a planejar a sua rotina, comece a planejar o amanhã, comece a planejar a semana para que a gente tenha uma rotina mais adequada a favor do nosso emagrecimento, do nosso corpo ideal, tá? Nossa nona dica, ter metas. Se a gente não tem metas, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho tá bom, né? Se eu não tenho uma meta de emagrecimento, se eu não sei que eu quero daqui tanto tempo emagrecer tantos quilos, eu não vou chegar lá nunca, né? Porque qualquer caminho que eu tomar, né? Qualquer comida que eu comer, né? Tá de bom tamanho. Porque se eu não tenho a meta de chegar em 3 meses, emagrecer 5 quilos, eu não vou começar nunca, né? Então, ter metas é muito importante para a gente entrar nessa rotina de uma vida mais saudável e chegar ao nosso emagrecimento tão desejado. Então, coloque metas no seu emagrecimento, isso é uma dica bem importante. E a nossa 10ª dica, que é o resumo de todas essas, é criar hábitos saudáveis. Né? Se você tem a possibilidade de fazer 5 minutos de atividade física no seu dia, faça 5 minutos. Né? Se você só tem a possibilidade de fazer dentro de casa, porque chega tarde do serviço, ou tem um filho para cuidar, ou tem alguma outra questão que te limite, né? Faça isso em casa, mas crie isso como hábito. Né? Vamos criar hábitos saudáveis para a nossa vida. Ter pensamentos positivos também são hábitos saudáveis. Né? Isso, quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando nisso. Então, para o nosso emagrecimento, para o nosso objetivo de chegar no corpo ideal, a gente criar hábitos também é muito importante. E aí entra o planejamento, as metas, né? Então, vamos criar hábitos saudáveis para a nossa vida. Tá bom, pessoal? Então foram 10 dicas rápidas, né, sucintas que eu falei para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês já conseguem fazer, o que vocês acham que podem mudar desde agora, o que tá faltando na vida de vocês dessas dicas, o que vocês acharam, né? Coloquem aí nos comentários, vamos trocar algumas ideias. E semana que vem eu tô aí de volta com mais dicas, mais comentários, né? Conversando mais sobre emagrecimento com vocês. E se esse vídeo fez sentido para ti e tu acha que vai fazer uma mudança também na vida de alguém que tá precisando, compartilha, né? Marca essa pessoa aqui, curta a nossa página, nos siga no Instagram, no YouTube. E semana que vem tô aí de volta. Um grande beijo. Espero que vocês já entrem essa semana com o pé direito, já colocando todas essas dicas em prática. E até semana que vem. Um grande beijo.